Fala pessoal, tudo belezinha? Aqui quem fala é o professor Yuri e hoje vamos começar com a nossa playlist de radiciação. Não te assusta que esse assunto não é complicado, eu peço só que tu pratique bastante, refaça esses exemplos que a gente faz aqui na aula para tu poder entender um pouquinho melhor. A gente vai extrapolar um pouquinho aquilo que tu já sabe de raízes, então é um espaço para te ajudar a entender um pouquinho melhor, tá bom? Então, vamos lá. Radiciação, o que é, né? É a operação contrária da potência. Mas como assim, né? Tu deve estar te perguntando, como é que é assim? A gente tem a operação contrária da soma e a subtração. A gente tem a operação contrária da multiplicação e a divisão. E aqui também a operação contrária da potência é a radiciação ou vice-versa. Uma é o revés da outra. Para a gente poder calcular a raiz enésima, quando a gente fala raiz enésima, a gente está tratando de qualquer valor de raiz. Tu, basicamente, lá no teu sexto, no teu sétimo ano, tu deve ter estudado raízes quadradas. Agora, a gente vai estender esse exemplo para qualquer tipo de raiz. Raiz com índice 3, que daí é a raiz chamada de raiz cúbica, raiz com índice 4, 5 e assim por diante. Então, a raiz enésima de um número x é encontrar qual número que elevado a n é igual a x. Aí tu olha assim e me diz, Bassor, tá falando grego comigo dessa forma. Concordo contigo. Entender um pouco assim de teoria tão abstrata é um pouquinho complicado. Vamos olhar um exemplo aqui embaixo? Olha isso aqui, ó. Qual que é o número que multiplicado por ele 3 vezes dá o resultado 125? É a mesma coisa que eu fizer 5 vezes 5 vezes 5. Concorda comigo? E esse 5 vezes 5 vezes 5 não é a mesma coisa que a gente viu lá em potências, 5 ao cubo? Então, se a gente for fazer a raiz cúbica de 125, é a mesma coisa que a raiz cúbica de 5 ao cubo, e logicamente o resultado vai ter que dar igual a 5. Mas a gente já vai entender o porquê que tem que dar igual a 5. Vem comigo. Antes da gente seguir, conversando e respondendo o porquê, vamos começar a dar nomes aos nossos componentes da radiciação. Peço desculpa aqui pela qualidade da imagem, quando a gente faz uma expansão dela, acaba perdendo um pouco da qualidade, mas ainda é visível. Vamos lá. A gente pode denominar os diferentes componentes de uma raiz. A gente tem essa raiz dessa forma, onde tem esse Vzinho aqui um pouco estendido, com esse N aqui em cima, o A igual a um B. Esse Vzinho aqui, um pouquinho diferenciado, se chama radical. O A, que é o valor que está dentro do radical, se chama radicando. O B, que é o resultado de tudo isso aqui, se chama raiz, que é aquilo que tu encontra. E o N, que é a escalinha que está aqui em cima, se chama índice. Então a gente só tem algumas observações para a gente fazer. Quando o N é igual a 2, a gente chama isso de raiz quadrada. Quando o índice é igual a 2, a gente chama de raiz quadrada. Nesse caso, pessoal, é opcional escrever ou não. Por exemplo, aqui não está escrito, mas eu sei que vai ter um 2 ali. Então, é opcional. Alguns autores colocam, outros não. A gente basicamente não vai botar um 2 ali, tá? Deixo para ti essa observação para tu ficar esperto em relação a isso. Quando o índice é 3, a gente chama de raiz cúbica. Só que aquele fato de omitir o índice aqui, isso só pode acontecer quando o índice for igual a 2. Quando o índice é 3, 4, 5 e qualquer outro índice maior ou igual a 3, certo? A gente sempre vai ter que colocar. Nesse caso especial, o índice 3, a gente chama ele de uma raiz cúbica. E como está escrito aqui, nesse caso e nos próximos, é obrigatório escrever que número se encontra no índice da raiz. Tá bom? Vamos lá então. Mas como é que a gente calcula essa raiz enésima, essa raiz de qualquer valor, de qualquer índice? Primeiro a gente precisa entender que a radiciação é uma operação inversa da potência. Então a gente sempre faz a decomposição do radicando nos seus valores primos. E aí a gente vai usar uma propriedade que a gente já vai adiantar agora, mas a gente usa ela para poder achar o resultado dessa potência. Então, olhando isso, vamos converter essas raízes aqui
para essas raízes, né? Para as potências e achar esses resultados. Caso tu quiser dar uma pausa no vídeo e tentar sozinho, tudo bem. Se não, vem comigo aqui que eu vou resolver contigo. Vamos lá. No item A, primeira coisa que eu te recomendo fazer sempre. Decompõe esse valor nos seus valores primos. Qual o menor primo que eu posso dividir o 3? Desculpa, de resposta. Posso dividir o 9? 3. 9 dividido por 3 é 3. Qual o outro primo que eu posso dividir o 3? Ele mesmo. E 3 dividido por 3 é 1. Então o que a gente aprendeu? Que 9 é igual a 3. A gente multiplica esses resultados aqui, ó. Eu vou destacar para ti. A gente multiplica eles, tá bom? Vamos lá. Então isso aqui é igual a 3 vezes 3, porque eu tenho 2 3. E essa multiplicação ela pode ser escrita como 3 elevado ao quadrado, lá das potências, lembra? Então, em vez de escrever raiz de 9, a gente vai escrever o quê? Raiz, em vez de 9, vai ter um 3 ao quadrado. E agora eu te pergunto, lembra quando eu não escrevo nenhum número ali no índice? Significa que tem o número 2. Quando o nosso índice e o nosso expoente da potência que ficou aqui dentro são iguais, a gente pode simplesmente anular os dois, a gente vai ver por que isso mais aulas à frente, e o resultado basicamente é só o que sobrou aqui dentro, sem a raiz. Certo? Sem o radicando, né? Vamos lá, vamos pensar o item B. 16. 16 eu posso dividir por 2, que vai dar 8. 8 eu posso dividir por 2, que vai dar 4. 4 eu posso dividir por 2, que vai dar 2. E 2 eu posso dividir por 2, que vai dar 1. Então, o que eu estou fazendo? Ó? 16 é igual ao quê? Vamos olhar aqui de novo. Ó. A gente multiplica todos esses caras que se encontram aqui. Vamos lá. Isso é igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Isso que a gente aprendeu lá de potências, que é a mesma coisa que 2 elevado na 4. Então, basicamente, a raiz quarta, ó, toma esse cuidado, ó, eu quase falei bobagem. A raiz quarta de 16 é a mesma coisa que a raiz quarta. Em vez de escrever 16, a gente viu que pode escrever como sendo 2 elevado na 4. Expoente e índices iguais, olha aqui, ó, índice e expoente igual, a gente acabou de ver no exemplo anterior que a gente pode anular, e o resultado disso aqui é exatamente o que está ali dentro sem o radicando. Então, a raiz quadrada de 9 é 3, isso tu já deve saber por ter estudado nos anos anteriores, mas agora aqui a gente viu o porquê, e a raiz quarta de 16 é igual a 2, tá bom? Então, basicamente foi isso que a gente teve na aula de hoje. A gente fez essa retomada, relembrou um pouco e viu esses dois exemplos. Caso tu tenha dúvida, deixa aqui nos comentários ou pode me mandar um e-mail. Nos vemos na próxima aula. Tchau!